Você já ouviu falar no efeito placebo, certo? É aquele fenômeno em que uma pessoa melhora da dor ou de algum sintoma mesmo tomando uma pílula sem nenhum princípio ativo. Basicamente, um comprimido de açúcar. Agora, aqui vai o mais curioso. O efeito placebo pode funcionar mesmo quando a pessoa sabe que está tomando um placebo. Sim, você ouviu direito. Mesmo quando os médicos dizem claramente, isso aqui não tem nenhum medicamento de verdade, ainda assim o paciente sente melhora. Isso desafia muito do que acreditávamos sobre o cérebro, o corpo e até sobre o que é real em um tratamento médico. Mas como isso é possível? Como o cérebro consegue ativar processos de cura ou alívio só com base na expectativa? O que a ciência descobriu sobre isso? E até que ponto isso pode ser usado de forma ética e eficaz? Hoje você vai entender como o efeito placebo funciona, porque ele é muito mais poderoso do que se pensava e como ele está abrindo novas portas na medicina moderna, inclusive sem precisar enganar ninguém. O termo placebo vem do latim e significa agradarei. Na medicina, ele se refere a qualquer substância ou tratamento inerte, ou seja, sem nenhum princípio ativo real, que provoca efeitos reais no corpo do paciente simplesmente por ele acreditar que está sendo tratado. O exemplo clássico é a pílula de açúcar, um comprimido que não contém remédio algum, mas que, mesmo assim, pode aliviar dor, ansiedade, depressão, insônia e até sintomas físicos como náuseas. O efeito placebo já é conhecido desde o século XVIII, mas foi a partir do século XX que ele começou a ser estudado mais sistematicamente, especialmente como controle em testes clínicos. Todo novo medicamento precisa mostrar que é mais eficaz do que um placebo para ser aprovado. Mas o que surpreende os cientistas até hoje é a força do placebo. Ele não é apenas psicológico. Há evidências de que ele ativa áreas reais do cérebro, libera substâncias químicas e modifica processos fisiológicos. O cérebro acredita e responde como se fosse real. Quando uma pessoa acredita que está sendo tratada, o cérebro entra em ação. Ele pode liberar endorfina, dopamina e outros neurotransmissores que reduzem a dor, melhoram o humor e regulam a função corporal. Por exemplo, em pacientes com dores crônicas que tomam placebos, exames de imagem mostram uma ativação semelhante à provocada por analgésicos reais. Ou seja, o cérebro age como se tivesse recebido o remédio. E mais, isso não é apenas imaginação. As alterações bioquímicas são mensuráveis. O efeito placebo pode mudar a frequência cardíaca, modular o sistema imunológico e até regular hormônios. Isso mostra que a mente tem um poder muito maior sobre o corpo do que costumávamos imaginar. Mas e se a pessoa souber que é um placebo? Aqui chegamos à parte mais surpreendente, a ideia do placebo consciente, também chamado de Open Label Placebo ou placebo com rótulo aberto. Pesquisadores se perguntaram: e se, ao invés de enganar o paciente, nós dissermos a verdade? Algo como: isso que você vai tomar não contém nenhum princípio ativo, é um placebo, mas estudos mostram que, mesmo assim, pode funcionar. O que aconteceu nos estudos com esse método foi chocante. Muitos pacientes ainda sentiram melhora. Em um dos primeiros experimentos, realizado com pacientes que sofriam de síndrome do intestino irritável, os voluntários foram divididos em dois grupos. Um grupo não recebeu tratamento algum. O outro grupo recebeu cápsulas de placebo, mas os médicos disseram claramente que eram pílulas inertes. O resultado? O grupo que tomou o placebo consciente teve melhoras significativas nos sintomas, em comparação ao grupo que não tomou nada. Outros estudos repetiram esse resultado com condições como dor lombar crônica, enxaqueca, insônia e até depressão leve. Mesmo quando o paciente sabia que o tratamento era falso, os sintomas melhoravam. Como isso é possível? A explicação mais aceita hoje é que o ritual do tratamento, a expectativa positiva e o contexto médico têm impacto direto no cérebro. Mesmo sabendo que é um placebo, o simples ato de tomar algo em um contexto de cuidado, com um médico, uma rotina, uma explicação científica, ativa os sistemas cerebrais relacionados à esperança, confiança e autocura. É como se o cérebro dissesse: ok, isso pode não ter remédio, mas se estão cuidando de mim,
então posso relaxar e deixar o corpo se ajustar. Além disso, muitos desses estudos mostram que a forma como a informação é apresentada faz toda a diferença. Quando o placebo é explicado como algo que, mesmo sendo inerte, pode estimular reações positivas do corpo, o efeito é muito mais forte. Ou seja, a mente precisa acreditar no processo, mesmo sabendo que não há medicamento. O placebo consciente e a ética médica. Um dos maiores obstáculos ao uso clínico do placebo sempre foi a questão ética. Afinal, enganar o paciente vai contra os princípios da medicina. Mas com o placebo consciente, essa barreira começa a cair. Se o paciente é informado, dá seu consentimento e ainda assim o efeito ocorre, isso abre uma nova possibilidade terapêutica, especialmente para condições em que os medicamentos têm eficácia limitada ou muitos efeitos colaterais. Imagine pessoas com dores crônicas, ansiedade leve ou distúrbios funcionais, que poderiam reduzir a medicação química e adotar tratamentos baseados no próprio cérebro. Não é mágica, é neurociência aplicada. O efeito no esporte e na performance. O placebo também tem sido estudado fora da medicina, especialmente em atletas. Em alguns experimentos, corredores que acreditavam estar tomando um suplemento poderoso, mesmo quando era só farinha encapsulada, conseguiram melhorar seus tempos de prova. Em outro caso, levantadores de peso ergueram mais carga após tomarem uma substância que, segundo os pesquisadores, aumentaria força e resistência. Era apenas placebo, e funcionou. Isso mostra que a expectativa e a autoconfiança ativadas pelo placebo podem literalmente alterar o desempenho físico. Existe o efeito nocebo, o lado sombrio do placebo. Se o cérebro pode curar, ele também pode causar danos. O chamado efeito nocebo acontece quando a pessoa acredita que algo vai lhe fazer mal, mesmo que seja inofensivo, e o corpo responde com sintomas negativos. Por exemplo, em testes de medicamentos, alguns voluntários relatam efeitos colaterais graves, mesmo tomando placebo, simplesmente porque foram avisados de que poderiam sentir algo. Isso mostra como nossas crenças e expectativas podem influenciar diretamente nossa saúde, para o bem e para o mal. Conclusão: o poder invisível da crença. O efeito placebo, inclusive aquele em que a pessoa sabe que é um placebo, mostra que o cérebro humano é uma ferramenta poderosa de cura, ajuste e equilíbrio. Não estamos falando de mágica, mas de biologia, psicologia e neurociência. É claro que placebos não substituem tratamentos médicos reais, especialmente em doenças graves. Mas eles nos lembram de algo essencial. A forma como encaramos a saúde, a confiança no tratamento e o cuidado recebido têm um papel profundo na forma como o corpo responde. A mente não é separada do corpo, ela é parte ativa de todo o processo de cura. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de ciência e curiosidades sobre o corpo humano. Até o próximo vídeo.